Capítulo 418 A decisão de uma pessoa inteligente. Por um momento, Abramovich ficou atordoado. Ele não sabia quem era esse homem de pele escura. Como ele ousa falar com o rei de Chambord assim? Pelo seu tom, parece que eles se conhecem bem, mas é óbvio que ele não sabe quem é o rei de Chambord. Fei sorriu e não explicou nada. Ele acenou para Oski e fez sinal para ele vir. Sua Majestade, isso é? Abramovich perguntou com um sorriso brilhante no rosto. Deixe-me apresentar vocês uns aos outros. Este é um amigo meu que acabei de fazer. Eu escondi minha identidade dele antes. Fei não escondeu mais sua identidade. Depois que ele contou a Abramovich como ele e Oski se conheceram e elogiaram Jessica várias vezes, ele deu um tapinha no ombro de Oski e perguntou com um sorriso no rosto. Emily, desculpe por ter escondido minha identidade antes. Você não se importa, não é? Oski ficou chocado. Seus olhos se arregalaram e ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Depois de um tempo, ele finalmente reagiu. Ele deu um tapinha no ombro de Fei e riu alto. Então você é Sua Majestade o Rei Alexandre. Ah! Eu vou me tornar seu guarda? Ótimo! Prazer em conhecê-lo, senhor. Eu farei o meu melhor. E, desculpe, senhor. Eu não deveria ter tocado em você. Este homem simplório estava tão animado que ele ficou no lugar e não sabia o que dizer. Ele não se importava por Fei ter escondido a identidade. Parecia que esse homem nunca soube como culpar os outros ou ficar incomodado. É bastante inesperado, Sua Majestade. Ninguém esperava que você fizesse investigações em torno da cidade das duas bandeiras. Ah! Tenho certeza de que Sua Majestade já recebeu todas as informações de que você precisa. Esse irmão chamado Emily tem sorte. Disse Abramovich. Ele ficou surpreso com o que Fei fez. Este rei já circulou tranquilamente pela cidade e obteve todas as informações detalhadas. Que jogada legal! Ele pensou. Só a impressão de Fei ficou ainda melhor. Depois que ele pensou por um tempo, ele propôs. A divisão do grupo mercante Soros na cidade das duas bandeiras não tem uma gerente feminina. Desde que Sua Majestade acabou de mencionar que a irmã de Emily é inteligente e é capaz de grandes coisas, eu teria que arriscar ofender você e Emily pedindo-a para se juntar à minha divisão. Isso é factível. Sua Majestade? Depois de descobrir que havia um segredo em Jessica que poderia ser relacionado a Angela, Fei estava tentando ajudar a pobre garota. No entanto, ela não poderia se juntar ao exército como seu irmão. Depois de considerar todas as opções, pareceu a Fei que o grupo mercante Soros, que poderia assumir a União dos Magos, a União Mercenária e os Nobres, era uma ótima alternativa. Abramovich era uma pessoa inteligente. Assim que Fei elogiou Jessica, que não estava presente, ele entendeu a intenção desse rei que acabou de chegar ao poder. Esta era uma ótima oportunidade para ele. Pelo tom que o rei de Chambord usou, ele soube que esse rei valorizava essa garota chamada Jessica. Se ela se juntasse a essa divisão do grupo mercante Soros, isso quase o uniria ao rei de Chambord e os colocaria no mesmo barco. Isso era muito mais eficaz do que dar presentes a este rei. O grupo mercante Soros era uma organização massiva. Tinha numerosas divisões que residiam em quase todos os impérios e todas as regiões. Embora essas divisões pertenciam à mesma organização, a competição entre elas era feroz. Ao passar de um escravo que não tinha nada para um gerente nessa grande organização, Abramovich tinha características e métodos únicos que outros não conseguiam copiar. No entanto, ele não conseguiu uma única promoção desde que se tornou gerente nesta divisão da cidade das duas bandeiras há 3 anos. Era evidente para ele que ele não poderia ir mais alto por conta própria. Ele era apenas um comerciante que tinha alguns recursos e algumas conexões. Se ele quisesse se tornar mais influente, ele precisava de um aliado poderoso que tivesse potencial similar, e esse aliado tinha que lhe dar um forte apoio nas áreas que lhe faltavam. Nos últimos 3 anos, Abramovich acumulou recursos e prestou muita atenção à situação em Zenit.
Ele queria encontrar um aliado que correspondesse aos seus critérios. A aparição do rei Alexandre de Chambord chamou sua atenção. No começo, Abramovich não tinha muita fé no rei de Chambord. Neste mundo onde poder, background e influência eram tudo, o que o rei de um reino afiliado de nível 6 poderia fazer? Quando a competição entre os reinos afiliados aconteceu, esse homem inteligente rapidamente mudou sua mentalidade. Ele viu um potencial ilimitado nesse rei, o tipo de potencial que assustaria muita gente. Depois de algumas observações cuidadosas, Abramovich descobriu que este rei Alexandre era um aliado em potencial que os deuses lhe deram. Em sua mente, o rei de Chambord era o aliado perfeito para ele. Quando ele se preparou e foi para São Petersburgo e se encontrou com esse rei, as notícias chocantes começaram. O Santo Marcial Krasik morreu na montanha Santo Marcial, mais guerras foram declaradas e o rei de Chambord tornou-se o primeiro comandante da zona de batalha de Jax. Esta notícia o excitou. Pouco depois, seu velho amigo Retknap, de São Petersburgo, enviou-lhe uma carta recomendando o rei de Chambord e lembrando-o de se relacionar com esse rei. Tudo estava acontecendo em uma sequência que Abramovich só podia sonhar. Ele sentiu que a deusa do destino estava favorecendo-o. Quando Fei chegou com os 6.000 cavaleiros, Abramovich começou a monitorar tudo de perto. Heroicamente atacando os inimigos para salvar Ribri, dominando o comandante-chefe de Jax, executando os líderes das 7 famílias nobres, prendendo o prefeito Soroyov, construindo a milícia, criando novas leis temporárias. Todos esses movimentos diretos e corajosos ajudaram Abramovich a decidir sobre a parceria com a Fei. Portanto, ele escolheu um tempo que ele considerou apropriado e veio para ver Fei com muitos presentes. Quando Fei indiretamente expressou seu relacionamento com essa garota chamada Jéssica, Abramovich imediatamente entendeu, e ele deu o convite proativamente. Para o grupo mercante Soros, que tinha muito dinheiro, pagar e cuidar de uma garota não era nada. Depois de ouvir o convite de Abramovich, Fei sentiu com satisfação. No entanto, ele não gostava de interpretar o papel de um ditador. Portanto, ele se virou e perguntou aos que ainda estava chocado. Emily, o que você acha? Jéssica deveria aprender com o gerente Abramovich e se envolver no mundo dos negócios. Oski sentiu como se não pudesse compreender a situação. Até mesmo um idiota conhecia a influência do grupo mercante Soros. Normalmente, as pessoas não conseguiam nem entrar na divisão do grupo na Cidade das Duas Bandeiras. Não importava o quanto tentassem, mas o gerente da divisão estava convidando sua irmã para participar. Oski estava tão sobrecarregado que ele não sabia o que dizer. Eu vou ouvir você. O que quer que você diga, senhor? No final, Oski parou de pensar e respondeu com essa firme resposta. Ah! Droga! Sua cabeça está cheia de músculos. Fei brincou com esse homem simplório. O rei ficou satisfeito com essa resposta. Por alguma razão, esse homem simplório o fazia sentir íntimo e relaxado. Fei disse a Abramovich: como este é o caso, agradecerei antecipadamente por cuidar da irmã do meu amigo. Não se preocupe, Sua Majestade. Abramovich assentiu e respondeu. Ele instantaneamente valorizou muito mais essa garota chamada Jéssica depois de ouvir o que Fei disse. Será que existe uma relação mais profunda entre eles? Se for esse o caso, preciso ser mais sério, ele pensou curioso. Claro, Abramovich sabia que ele não poderia se tornar um aliado do rei de Chambord usando essas pequenas táticas. No continente Azeroth, a aliança mais segura era criada por aliados que poderiam adicionar muitos valores uns aos outros. Portanto, Abramovich sabia que precisava mostrar ao rei de Chambord razões suficientes para tratá-lo como um aliado e não apenas como um amigo. Depois de pensar nisso, ele foi até os 6 baús. Clique. Depois que ele apertou um botão em cima de um dos baús, uma série de ruídos soou, e a parte superior do baú se abriu como uma flor de metal que estava florescendo. Todos os tipos de luzes coloridas apareceram na torre de vigia escura. Gemas mágicas. Este baú continha várias gemas mágicas.
Fei foi até o baú e pegou algumas. Ele instantaneamente sentiu a sensação arrepiante e sua mão estava iluminada por cores vibrantes. Embora essas gemas mágicas fossem gemas de baixo nível, havia dezenas de milhares delas. Era um grande presente. Como Fei tinha o item insano cubo Oradric e era capaz de combiná-los para criar gemas mágicas de alto nível, o valor desse baú estava muito além do valor de mercado. As gemas mágicas que o sacerdote Zola, de Chambord, deu a Fei como presente, foram quase todas usadas, então essas gemas mágicas vieram na hora certa.